Rapaz, mais uma vez aqui no Gazeta Esportiva, sextou, bebê, sextou, sexta-feira, olha só, Michele Gianella emendou o feriadão e eu tô aqui para emendar mais um dia na apresentação do programa juntinho com vocês aí do outro lado da telinha. Aqui no nosso estúdio tá ele, que não é da família Grace, mas sabe tudo de jiu-jitsu, Marcelo Bassege, olha aí. Gostou da apresentação? Você é um sacana, Eu né, não, pô. Você todo dia vai lá, posta fotinho, explica aí. posta fotinho no Instagram todo dia lá, no Gil, pá, né? Tudo bem, Bassege? Tudo certo, tudo certo. Também está aqui conosco ele, que sempre concorda de todo mundo, com todo mundo na redação, Thiago Salazar! E aí, Salazar? Tudo certo, Sempre gente, tranquilo. boa noite pra todo mundo. O José Paz veio na Ele fim veio da trairagem. inspirado. Não, sempre tranquilo na redação, hoje, Salazar, ele nunca se altera, sempre com a voz baixinha, né, Salazar? Olha quem tá falando. Eu só gosto da opinião, sou um cara de opinião. Agora vocês têm que ver as opiniões do Marcelo Bassege na redação. É verdade. Tem algumas polêmicas. Um dia a gente vai botar os bastidores no ar. Aí eu quero ver só. Olha só. Eu não poderia falar que o Romário não jogava nada? Calma, deixa Eu nunca falei isso não, ó. Deixa Tá isso mentindo pra ao lá, vivo. meu Deus do céu. Olha só, hoje a nossa equipe liderada pelo Alexandre Silvestre tá lá no Morumbis para acompanhar o jogo do São Paulo contra o Fortaleza. Pois é, tem ainda... Ó o Silvestre aí. Esse também causa na redação, hein? Meu Deus. Esse tem opiniões Que polêmicas. é verdade. Esse tem. Vamos ver o que ele estava mostrando. Ah, a Casa Sacrossanta, é isso que ele estava mostrando lá. Ó, tem ainda os ajustes finais do Corinthians para encarar o Inter amanhã na Neoquímica Arena. E o Palmeiras, hein? Ah, o Verdão encara o Vasco no domingo, meu Deus do céu. E é claro que a gente traz toda a repercussão do empate de ontem do Santos, que gerou uma onda de protestos da torcida do Peixe. Salazar estava lá, acompanhou tudo. Vai contar aqui pra gente. Tem crise, eu tô, Zé. É, meu Deus. O homem chama a crise, hein? A gente vai num pé e volta no outro antes. Dicas. Bora, galera, eu começo aqui mandando parabéns pra ele, pro nosso querido editor Marcelo Bamonte, tá de folga hoje, tá fazendo 26 aninhos, feliz aniversário aí pro Bamonte. Olha a fotinho dele aqui, ó. 26? 26, rodou de Parece pneu bem murcho, mais, hein, Bamonte? não fez a troca de óleo dos 50 mil, mas ele me imita, ele é meu imitador oficial aqui, né? Vocês sabem, né? Vocês já sabem. Já foi publicado isso? Não, um dia ele gravou um áudio e eu Tem que mostrei ser. pra minha esposa achou que era eu. Cara, é É impressionante. impressionante. O Quando o negócio Zé é Paz muito tá legal. gripado, o Bamonte faz o off. É, grava o off, velho. Um abraço aí pro Bamonte, tudo de bom pra ele nesse dia tão especial. E olha, que legal, bacana. Mandar um abraço aí pro seu Ariel, que me encontrou lá hoje em Osasco. Eu tava indo fazer uma visitinha pra minha mãe lá e ontem eu falei de Osasco aqui, falei do Osasco São Cristóvão Saúde, bem legal. Um abraço pra ele, que acompanha sempre aqui o nosso programa. Olha só, hoje tem São Paulo em campo no Morumbi. Sextou com São Paulo, é isso mesmo. O Tricolor jogou na terça e hoje já tá em busca aí dos 3 pontinhos de novo. Quem tá lá trazendo as informações pra gente é o Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver. Você já tem a escalação do Tricolor aí pra gente? Boa noite de novo, querido. Tudo bem, Zé Paz? Um beijão pra você, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Faz frio aqui na Casa Sacrossanta. Estou de volta à minha verdadeira casa. É sempre bom voltar ao estádio Cícero Pompeu de Toledo. Hoje, Morumbis. Aliás, eu tenho uma recordação, Zé, antes da provável escalação de São Paulo. Uma das minhas primeiras recordações estão aqui na minha memória, infantil de estádio. Foi justamente nesse lugar, na numerada superior, atrás do gol de entrada no Morumbi, numa semifinal de Campeonato Brasileiro 1981. São Paulo perdia por 2-0 para o Botafogo do Rio, mais de 100 mil aqui no Morumbi Raiz. E o Tricolor virou com gols de Serginho Chulapa, do Everton. No gol do Everton, do empate, se eu não me engano, 2-2, aqui nesse gol, ele pegou um voleio na veia, velho. A bola explodiu no travessão, entrou. O Morumbi veio abaixo e eu fui lançado por algum adulto pros céus. Mas alguém me pegou na volta. Foi uma experiência incrível e hoje o São Paulo joga contra o Fortaleza. São outros 500, uma outra realidade, outros jogadores, campeonato agora por pontos corridos e o Tricolor tentando aí fazer mais pontos. São Paulo que vem de uma sequência boa e você me perguntou sobre a escalação. São Paulo terá novidades hoje, o Lucas Moura, após 1 mês e alguns dias, 10 jogos afastado
por conta de uma pancada no joelho que aconteceu lá no Allianz Parque na semifinal do Campeonato Paulista. Não teve lesão de ligamento, mas foi um choque forte com o gramado sintético. Ele ficou afastado por 10 jogos, está relacionado, mas a informação que eu tenho é que ele não aguenta mais do que 30 minutos. Essa é a previsão, ele deve entrar no decorrer da partida. Está de volta também o Ferreirinha, que foi poupado no jogo da Copa do Brasil por desgaste muscular, e o Alan Franco, que saiu machucado do jogo no meio de semana pela Copa do Brasil. Aqui mesmo no Morumbi, o Alan Franco está relacionado, mas eu não posso garantir esses caras para início de partida. Então, bolei a seguinte escalação para vocês aí, com o Rafael no gol, na lateral direita de contrato renovado até 2027, o Cédric Soares. A zaga, pode ter o Alan Franco? Pode, mas eu vou arriscar aqui Ferrarese e Juan. Fechando pela esquerda, o Wendel. Os dois volantes, Alisson, Bobadilha, nas meias, jogadores da base que estão jogando muito bem, principalmente o Lucas Ferreira pelo lado direito, jogador agressivo, forte, está decidindo os jogos. O Matheus Alves na criação também por dentro. Na frente, Luciano, que voltou a fazer gols, e o André Silva. São Paulo continua com muitos desfalques e eu repito, o Lucas, o Ferreirinha, o Alan Franco estão relacionados, vem para o jogo. Mas não sei se eles começam jogando não. Já tem mais tricolor aqui direto no Morumbi, nessa partida importante às 9h30 da noite, está fazendo frio, mais de 37 mil ingressos vendidos, São Paulo e Fortaleza pelo BR-25, Zé Paz. Tá bom então, Silveira, eu achei que você era palmeirense, mas é São Paulino, explicou direitinho, hein? Ô Bacégio, começando com o senhor então, e aí, essa partida, São Paulo, Campeonato Brasileiro, o que você está esperando para esse jogo? O Fortaleza sempre é um time traiçoeiro, né? A gente viu que o Fortaleza alcançou nos últimos anos, mas não vence há 8 jogos. É um time que está passando por uma fase bastante ruim com o técnico Juan Pablo Vojvoda. Precisa reagir no Campeonato Brasileiro, porque já está beirando ali a zona de rebaixamento. E o São Paulo também precisa de uma vitória para começar a pontuar, porque o São Paulo ostenta uma invencibilidade de 10 jogos, mas são muitos empates, né? Então precisa voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro, se aproximar do G4 e para ficar numa posição privilegiada, já pensando também em continuar se classificando e disputando ano após ano a Libertadores. A gente sabe que o título do Campeonato Brasileiro é muito difícil para o São Paulo, que não conta com um elenco numeroso e tão qualificado quanto outros clubes. Mas tem time para chegar ali nas primeiras posições e precisa reagir no Campeonato Brasileiro. Lucas é a grande novidade, vamos ver se ele consegue jogar pelo menos alguns minutos no segundo tempo e fazer a diferença para o São Paulo. Ô Salazar, a pergunta estava ali no GC, o São Paulo é favorito nesse jogo? Não acho São Paulo favorito, Zé. Aliás, rapidinho, o que é pior? Sexta, 9h30 da noite ou domingo, 9h30 da noite? Ah, eu acho que sexta. Sexta dá aquela quebrada, né? Rapaz, é uns horários que estão metendo os jogos. Quem quer dar aquela soltada, como é que faz? Mas domingo é pior, né? É que né? o domingo... Mas que depois do domingo vem a segunda, depois da sexta. Domingo tem 8h30. 8h30. Domingo, 8h30 da noite também. Também é chato. Né? Não é legal. Já tá indo, já... tem que querer muito. Já tem que querer. O torcedor tem que querer muito. Sexta, 9h30, olha, rapaz, os caras estão realmente, olha... Teste para o torcedor. Eu não acho o São Paulo favorito, porque para mim, o Bacete resumiu bem aqui. Você tem um Fortaleza precisando mostrar resultado, um Fortaleza em má fase, e o São Paulo, por outro lado, também precisando mostrar. O São Paulo está 10 jogos sem perder, mas são 6 empates, se eu não estiver enganado. Eu estive agora no jogo da Copa do Brasil, São Paulo e Náutico, e o Náutico, o Náutico é o 18º da Série D. Não, da Série C. Não. C de casa. C de casa. O Náutico é o 18º, gente. Então, assim, e você vê o jogo do São Paulo, mesmo com os desfalques, você fala assim, cara, não é possível. Não é muita dificuldade. São Paulo e Santos, clássico. O segundo tempo que o São Paulo sofreu contra o Santos no segundo tempo no Morumbi. Então, assim, existe essa invencibilidade, mas o São Paulo ainda não é um time confiável. Não dá para dizer que virou a chave, agora o São Paulo emendou uma boa sequência, uma grande fase. Não acho. Eu acho que o São Paulo está devendo e devendo muito, conseguindo alguns resultados ali na Bacia das Almas. Por isso que eu não vejo favorito nesse jogo.
O São Paulo sofre muito com o DM, porque para mim é um time completamente diferente. Se tiver Arboleda, Luiz Gustavo, Lucas, Oscar, Pablo Maia, enfim, é outro time. Aí é um time que eu falo, opa, peraí, dá para brigar por vaga na Libertadores. Agora, esse time que vem jogando, Zé, para mim tá devendo demais. E eu não consigo nem criticar o Zubeldia por isso, porque, de fato, ele tá tendo que fazer uma omelete sem ovos. Com certeza, tô contigo nessa. Olha só, quem também quer falar um pouquinho aí sobre o São Paulo aqui no programa é o nosso glorioso mestre Alberto Helena Júnior. Pode rodar o quadro, então, Olhar de Mestre. Paz no mundo, para todo mundo. Meu querido pai, o São Paulo joga hoje contra o Fortaleza e deve ter um ótimo Lucas de volta. Faz uma falta danada, viu? E é assim como o Oscar, que também tá fora do time já há alguns jogos. São Paulo, com esses dois jogadores, ele tem um outro nível, tem uma outra categoria. Sem eles, o negócio já fica bravo, não tem garantia. O São Paulo, sem eles, tem disputado o título do rei dos empates. Vamos ver agora, com a volta do Lucas, se o São Paulo sai desse patamar. Abraços, meu caro. Abraço, mestre, abraço. Olha só, vamos para a enquete do dia, então. Qual que vai ser o resultado dessa peleja aí, São Paulo e Fortaleza? Vitória do São Paulo, empate ou vitória do Fortaleza? Você já sabe, para participar da enquete é só entrar lá no site gazetesportiva.com e deixar o seu voto. Marcelo Bacejo, e aí? Palpitômetro, verdade. Hoje tem palpitômetro. Perdão, assim diretor, é isso aí. Quem começa? O Bacejo, então já é você mesmo, vai daí. Eu aposto em vitória do São Paulo hoje, 2-1. 2-1 pro São Paulo, hein? E agora, diretor? Quem vai? Salazar. Bom, para ser coerente com o que eu disse agora há pouco, eu vou no empate. Eu tô achando que vai ser feia a coisa hoje no Morumbi. 0-0. Que isso? Você não vai fazer isso com o Silvestre. Pô, Sexta-noite. VTzinho suave no 0-0, VTzinho de 2 minutos, pô. Não é possível. Posso ir, diretor? 2-1 São Paulo hoje, esse jogo precisa nem ter. Excelente o palpite do Bacejo. Cara, tinha que ser proibido repetir o palpite do colega. Silvestre, olha aí. E aí, Silver, quanto que vai ser, querido? Eu, para variar, vou discordar do Thiago Salazar. Como é que o São Paulo não é favorito? Tá invicto, vem dando conta do recado na Copa do Brasil, na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. Claro que precisa melhorar. Mas vai jogar contra um Fortaleza que não vive um bom momento, que tá flertando com zona do rebaixamento. O Morumbi vai receber 40 mil pessoas hoje aqui, gente. A torcida do São Paulo também tá fazendo bonito. Pra mim, São Paulo é favorito. 3-1 tricolor. Bom, 2-1, 0-0, 2-1, 3-1. Vamos ver então amanhã como que vai ser, o que vai rolar aí desse jogo. Olha só. Tá anotado, hein, Silvestre? Vamos ver amanhã. Quero só ver. Vai estar um frio danado lá, meu pai. O Santos teve uma noite de decepção e caos ontem na Vila Viva Sorte. Em campo, o Peixe só empatou com o CRB. Do lado de fora, a torcida fez mais uma forte cobrança, hein? Confira na reportagem dele, do Salazar. Com certeza não era assim que Kleber Xavier sonhava em estrear na carreira de técnico e à frente do Santos. Gostaria que fosse melhor a estreia, que fosse com uma vitória, né? Claro que não estou feliz, estaria feliz com uma vitória. Contra o CRB de Alagoas, que disputa a Série B, o Peixe abriu o confronto de mata-mata pela terceira fase da Copa do Brasil. Neymar pegou até uma pipoquinha para acompanhar do camarote. Mas, pela feição do craque, dá para imaginar que o primeiro tempo não foi dos melhores. O CRB nem parecia que estava na Vila Belmiro, de tão tranquilo em campo. Mas um escanteio aos 46 livrou o time das vaias no intervalo. Roleiser apareceu na segunda trave para marcar o primeiro dele com a camisa santista. Matheus Albino até pegou a bola, mas de dentro do gol. Até Neymar ficou na dúvida na hora de comemorar, hein? Pro segundo tempo, David Washington voltou na vaga de Guilherme, que pelo jeito vai ser mais um no departamento médico.
É uma lesão muscular, vamos dizer assim, ou um problema muscular que amanhã vai ser avaliado. Para piorar, o Santos não se achou no segundo tempo. E Gil deu uma baita força para o centroavante Breno, que pegou na veia e empatou o jogo. A bola queimou muito, erramos muito passe, tentamos muitas bolas longas. Neymar, com você só no camarote torcendo, vai ser difícil para o Santos. O time passou um sufoco impressionante contra o CRB. E mais uma vez, Gabriel Brazão foi quem segurou as pontas, pegando tudo embaixo da trave. E olha que os alagoanos tiveram a chance da virada no finalzinho. Gil, numa noite daquelas, acertou Micael dentro da área. Com a ajuda do replay, o árbitro marcou o pênalti. E Brazão coroou uma atuação individual impecável, pegando a batida de David da hora, que não foi muito da hora para o CRB, né? No fim, quem diria, o empate por 1-1 na Vila foi lucro para o Santos, que vai decidir a vaga dia 22 lá em Maceió. Até lá, Neymar vai continuar só na torcida. Aliás, falando neles, a paciência parece ter acabado. Depois do jogo, houve muita revolta da torcida organizada do Santos, que acompanha a partida daqui de cima nesse setor. O pessoal desceu por essa escada e veio direto para a porta do vestiário dos jogadores do Santos, que fica aqui embaixo mesmo, na Vila Belmiro, atrás de um dos gols. O reflexo dessa pressão pôde ser sentido pelos jornalistas, porque a sala de imprensa fica colada ao vestiário e foi também um dos alvos dos torcedores revoltados com a fase do Peixe. E só quando a tropa de choque da polícia chegou é que tudo ficou mais calmo e todos puderam ir para casa em paz, com muita dúvida sobre o futuro do Santos. Que isso, que clima, hein, Salazar? E aí? Esse é o clima, Zé, e não é de hoje. Estou indo à Vila Belmiro cobrir os jogos do Santos e todo jogo, depois do jogo, tem cânticos ali, protesto da torcida. Ontem foi um pouquinho mais além. E a gente está percebendo que essa temperatura está subindo. Começou como vaia, um outro jogo começaram alguns xingamentos, aquelas tradicionais musiquinhas das organizadas. Ontem eu já percebi que já não era mais o cântico da organizada, já era o estádio reclamando, principalmente contra o presidente Marcelo Teixeira. A Vila Belmiro é pequenininha, sim. Ele fica no camarote ali, então todo mundo sabe onde ele está, ele é muito acessível, enfim. E aí veio a invasão ao CT durante a semana, a conversa ali com os jogadores de comissão técnica, e agora esse jogo os caras desceram, foram para a porta do vestiário, protestaram, xingaram, quase quebraram ali a sala de imprensa, a porta de vidro, enfim. Está subindo a temperatura do Santos e está subindo cedo, Zé. Porque, eu repito, ali a gente está falando de Copa do Brasil. Já se complicaram na Copa do Brasil. 1-1 foi lucro e muito lucro. Era para o Santos ter perdido e perdido por mais de 2 gols de diferença em casa. Agora, a grande preocupação, Zé, é no Brasileirão. A verdade é uma só. Isso é informação, não é opinião. Converso com dirigentes, com pessoas do Santos, com conselheiros. Eles estão com receio do Santos ser rebaixado novamente. Há este medo, há este receio. E a narrativa é simples. Na opinião de pessoas que estão no Santos, é o seguinte: o Santos não pode chegar no segundo turno precisando correr atrás de pontos que perdeu no primeiro turno. Se isso acontecer, a chance de rebaixamento é muito grande, porque eles entendem que a pressão vai estar muito forte, não sabe se vai dar para contar com o Neymar, lesão e tudo mais. Eu não sei, Bacégio, se isso são os santistas sendo realistas ou se isso é trauma. Eu acho que de algo que aconteceu recente. Com certeza e está antecipando uma preocupação ali. O que você acha? É para ter medo, Bacégio? A coisa está escalando. No final de semana passada eu fui fazer o jogo, até encontrei o Salazar, Santos e Red Bull Bragantino também. A gente viu briga entre torcedores na cativa, a gente viu os principais jogadores do Santos sendo vaiados, o Guilherme, que até pouco tempo atrás era idolatrado, sendo vaiado pela maioria da torcida. E aí, na semana seguinte, invasão ao CT, a gente viu na reportagem do Salazar tudo o que aconteceu no jogo contra o CRB. O Santos não está jogando um bom futebol, mas a torcida tem que entender que o clube está passando por um momento de transição. O Kleber Xavier acabou de assumir. A gente está na 7ª rodada agora do Campeonato Brasileiro.
Então, eu acho que ainda é muito cedo para a torcida ter esse tipo de postura, porque a gente está vendo aí cenas como se o Santos estivesse já na reta final do Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento. Vamos ver aí de novo, então, com mais detalhes, esse protesto de ontem da torcida do Santos. Pode rodar, diretor. Rimas que a gente já conhece, né? Mas, ô Salazar, explica pra galera onde é que é isso aí ali na Vila Belmiro. Até pro pessoal entender. Isso. Atrás do gol, embaixo do placar, onde fica a torcida organizada, bem embaixo. A jovem ali, né? Fica o vestiário do Santos e a sala de imprensa. Ó, vocês estão vendo ali, ó, centro de... Ali é imprensa. Ali é a sala de imprensa, só que ela fica grudada, parede com parede. O jogador, ele sai do vestiário, tem uma porta que liga o vestiário à sala de imprensa. Então é uma porta, literalmente, que faz o jogador sair do vestiário e ir para a sala de imprensa da coletiva. Então a torcida desceu para se rebelar contra os jogadores. Só que a sala de imprensa é do lado, não tinha policiamento ali na hora, não sei porquê. Essa grade que vocês estão vendo é um portão que estava aberto, também não deveria, e atrás vem uma porta de vidro. E aí começou a ficar perigoso. Inclusive, 2 torcedores, um desses 2 era uma senhora, ela precisou entrar, que ela ficou com medo ali, ela entrou, ela foi atendida ali pelos próprios jornalistas, ó, senta aqui, fica aqui dentro que você vai estar segura. De repente, começaram a bater na porta de vidro. Já pensou uma porta daquela estourando? Nossa Senhora. Tinha um rapaz ali, um segurança tentando segurar a onda. Então assim, no meu entendimento, faltou policiamento. Eu soube que simultaneamente houve muita correria, bomba de gás lacrimogênea, a polícia entrou em confronto com alguns torcedores do lado de fora. Não sei se de repente a polícia se concentrou lá fora e acabou faltando policiamento lá dentro. Porque a gente não via policiamento ali na porta ali da imprensa, nem do vestiário, e o pessoal ficou ali protestando. Então assim, tá ficando perigoso, o tom tá subindo, e a minha dúvida é realmente essa que a gente estava conversando aqui agora. Cedo demais ou não, Zé? Cedo, cara. Eu acho que tá cedo ainda, viu? Tá cedo, ainda tem cedo. muito campeonato, tem muito É o ano. trauma de 2023. Exato. Eu também torcedor tô achando que tem um nessa, pouquinho de tá trauma, nessa daí. mas eu concordo com a ideia de que este time, tô falando antes da janela, hein? Este time é um time que briga para não cair. Mas tem sério, muita gente briga sério lesionada para não também. cair. Tem muita gente o principal lesionada. jogador, Muita gente inclusive, lesionada né? também. Inclusive, dá uma olhada aí de novo no Neymar acompanhando o jogo do Peixe. Roda aí, diretor. Ih, travou? Vai? Teve um pouco de tudo ontem do Neymar, hein? Não? Aí. Olha lá. Essa é a hora do gol, Zé. Olha lá, e ficou na dúvida, ó, porque a bola entrou, não entrou, ficou aquela coisa, aí confirmou. Você Zé, ontem foi o ficou único só momento que o Neymar levantou. Você ficou só no Neymar ontem. Perdão, 2 momentos. Esse daí é o quase gol, olha lá. Rapaz, o Neymar, ele precisa voltar o mais rápido possível. Precisa, hein? Esse Zé. time precisa demais do Neymar, cara. E Zé, Meu uma Deus coisa do céu. uma informação. Há um tempo atrás eu comentei aqui que quem tomava as decisões era o staff do Neymar. Lembra disso? Sim. Só que aí veio uma lesão, e veio outra lesão, e o Neymar na Kings League, não sei o quê. O que eu soube? Eu soube que houve, como é que eu vou dizer isso? Uma espécie de ultimato, assim. Houve uma conversa mais séria, mais olho no olho de pessoas do clube com o Neymar. E olha, desse jeito não vai dar para ser. Você quer mesmo? É isso que você quer? Nós vamos junto ou não vamos junto? Então é o seguinte, a partir de agora, quem vai tomar as rédeas do teu tratamento é o Santos. O que eu acho certo. Então eu agora acho é o que tá departamento médico do Santos que está liderando, discutindo e tomando as decisões de como vai ser o tratamento, tá? Além disso, houve uma conscientização do Neymar. Me falaram que o Neymar respondeu muito bem a essa conversa. O Neymar tem ido quase todos os dias ao CT em 2 períodos, independentemente se tem treino em 2 períodos ou não. Ele tem ido. E agora ele tem ido ao CT fazer o tratamento. Não é aquela coisa, eu tenho equipamento em casa. Vou pra Mangaratiba. Ele tem ido ao CT, ele tem ido fazer os tratamentos em 2 períodos. Então, assim, mudou a postura do Neymar. Isso é fato, isso é contado por pessoas lá de dentro. E mudou porque houve uma conversa muito séria olho no olho. A verdade é uma só, o Neymar foi cobrado.
O Neymar foi cobrado lá dentro. Olha, aqui, assim não vai dar certo. Até porque, viu, Bacégio, eu não sei se o Neymar sai do Santos, se ele tem muito espaço em outro lugar, não. O pessoal vai ter essa paciência toda com ele. O que você acha? É difícil imaginar o Neymar, por exemplo, fazendo um movimento de retorno ao futebol europeu Exatamente. hoje. Por tudo que aconteceu com ele nesses últimos tempos. O Neymar hoje ele não consegue atuar em alto nível com regularidade. E aí a gente pega a entrevista que o Jorge Jesus deu lá atrás, quando ele ainda estava no Al Hilal. Tava certo pelo jeito, Perfeito. né? Ele tá certo e o tempo inocentou o Jorge Jesus. O Neymar saiu do Al Hilal justamente por causa dessa declaração. Será que o Jorge Jesus estava errado de fato? Eu acho que não. Então o Neymar ele precisa se provar no Santos e precisa mostrar, ele precisa reconquistar o torcedor brasileiro, não só o torcedor santista. O Neymar precisa reconquistar o torcedor brasileiro. Reconquistar confiança nele. Exatamente, Olha, também. pra gente olhar pro Neymar e falar, ele pode entregar. Porque hoje é uma grande dúvida. Todo mundo olha Quem pra tem ele certeza com se o Neymar dúvida. pode ou não pode entregar? Não, e ele entra em campo, é faixa na coxa direita, na coxa esquerda, no punho, no cotovelo. Aí é difícil também, Como que Neymar, me ajuda. um cara desse vai liderar a seleção brasileira na próxima Copa? É isso. É, o fato é, do jeito que tava, a coisa não tava indo bem, veio a segunda lesão, houve um descontentamento, tiveram uns exames ali que chamaram a atenção internamente, e aí ele foi chamado no popular, chamaram ele na chincha, e aí vamos ou não vamos, desse jeito não vai ser. Só que tem um lado bom, realmente, houve uma cobrança? Houve. Mas a parte boa é de que o Neymar respondeu bem. Não, Que bom. Tudo bem, contem comigo, vamos fazer assim do jeito que vocês querem. E aí a última informação que eu tive é, olha, o Neymar tá vindo todo dia, 2 períodos, tá fazendo. E a expectativa é de final de maio ou, provavelmente, o mais provável, início de junho para o Neymar voltar a jogar. Mais um mês aí. Voltar, Então. aquela coisa. Mais um mêsinho. É, há quem diga que ele faz... Aí acaba o contrato do no homem. máximo 2 jogos até o final desse contrato. Meu Deus. Aí Mas vai ter deve que renovar, vai ter renovar, que porque renovar, é isso vai que, ter que é isso que o renovar. Bacete falou, vai para onde? Exato, né? Hã? Olha só, tem mais Morumbis por aqui, meus queridos. A gente volta a falar com Alexandre Silvestre lá onde? Na Casa Sacrossanta. O que mais você traz pra gente, Silvestre? Vamos falar mais um pouquinho desse jogo, Zé Paz, que coloca frente a frente o São Paulo em boa fase contra o Fortaleza, capengando aí no Campeonato Brasileiro e depois de um resultado ruim na Copa do Brasil contra o modesto time do Retrô, o Zubeldia tem novidades. Como eu disse na minha primeira participação, são 3 voltas importantes. O Lucas Moura, o Ferreirinha, o Alan Franco. Sobre o Lucas Moura, ele dificilmente começará jogando. Está relacionado, deve iniciar a partida no banco. Ele tem gás para 20 e 30 minutos. Uma lesão, aliás, uma pancada forte no joelho. Não foi constatada a lesão naquele lance lá do Allianz Parque na semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Mas o Lucas perdeu 10 jogos, mais de um mês de molho, voltou a treinar nos últimos dias normalmente com bola, com uma proteção no joelho para preservar. A comissão técnica trata o caso do Lucas com cautela, porque tem ainda Libertadores pela frente, jogo contra o Alianza Lima também terça-feira que vem, fora de casa no Peru. São Paulo tá bem na Libertadores no grupo, é líder. Então o Lucas Lima vem pro jogo para jogar um pouquinho. O Ferreirinha e o Alan Franco estão à disposição. Fora de combate, suspensos com 3 cartões amarelos. O Lucas Moura, perdão, sempre me corrigindo aqui o diretor Fini, obrigado, o Fini. Suspensos pelo 3º amarelo, Enzo Dias e Marco Antônio. Vetados, o Caleri, esquece Caleri, para o final do ano, e olhe lá, com o ligamento cruzado arrebentado, cirurgia, está fora de combate por muito tempo. Pablo Maia, já na transição física após cirurgia no tornozelo, daqui a pouco ele está de volta ao time, mas ainda não pode. O Oscar, na transição física, problema muscular, lesão, recuperou-se, questão de tempo para ele voltar a jogar. O Arboleda, com lesão, com desconforto muscular, não veio para o jogo de hoje. O Igor Vinícius, com dores lombares, também está fora da partida contra o Fortaleza, assim como o Luiz Gustavo, com aquele problema sério de tromboembolismo pulmonar, aguardando uma previsão médica para poder voltar a jogar futebol. São Paulo, que vem numa boa fase, precisa dos 3 pontos, porque no Campeonato Brasileiro empatou demais, Tá frio, a bola rola às 9h30 da noite para São Paulo e Fortaleza. Sextou para a torcida tricolor aqui na Casa Sacrossanta. Se precisar, eu volto, tá bom? Tá bom, amém, então, tá bom, obrigado aí, Silvestre. Olha só, daqui a pouquinho o Salazar vai falar, Bacete também. Olha só, o Corinthians entra em campo. Ah, não, vamos falar do São Paulo antes, um pouquinho, depois a gente fala do Corinthians. Então vamos falar do São Paulo. Lucas Moura,
Vive boa fase ou não vive boa fase, Thiago Salazar? Olha só, Zé, a questão para mim é o Lucas Moura, mesmo quando ele não está jogando tudo que ele pode jogar, ele muda o São Paulo. É o melhor jogador. O Lucas Moura, ele é bom jogador, muito bom jogador. Em alguns momentos ele está extraordinário. É verdade. Em outros, ele pode não estar no melhor momento dele, mas ele, um pouco abaixo do que ele pode, ele continua sendo muito melhor do que os outros. Sobra. Então, assim, faz muita diferença para o São Paulo o Lucas Moura. Se ele puder jogar 30 minutos, vocês vão ver. Serão 30 minutos de muita diferença do que ele vai poder fazer isso em campo. Eu discordo do meu amigo Alexandre Silvestre. Acho que o São Paulo não está em boa fase, nem em má fase. Acho que é um momento ali de oscilação do São Paulo que precisa se provar. Por exemplo, uma vitória, uma boa vitória hoje, pode ser realmente um início de uma demonstração de que o São Paulo aí sim está voltando a recuperar uma melhor fase. E eu queria ouvir o Marcelo Bacejo, que manja muito mais do que eu do dia a dia do São Paulo. Cara, a sequência do São Paulo é complicada. É Fortaleza hoje, Aliança Lima, Palmeiras e Libertad. Estarei lá em Barueri esse jogo com o Palmeiras. Olha, então assim, cara, depois desse jogo de hoje, é Libertadores, Clássico e Libertadores. Zé, desses jogadores todos... Zé, não, perdão, Bacégio. Desses jogadores todos lesionados, qual que é a esperança para o torcedor? O São Paulo nos bastidores trabalha com a expectativa da maioria dos lesionados estarem à disposição novamente para o jogo contra o Alianza Lima na próxima semana. Né? Pô, é o primeiro dessa sequência, O Lucas voltando hoje. Há uma expectativa de que o Oscar e o Arboleda também possam ficar à disposição para esse jogo no Peru. E aí nisso já teria a maioria dos lesionados de volta. O Pablo Maia também já está treinando com bola, então já é um jogador que adiantou em cerca de 40 dias o seu retorno. Todo mundo esperava que o Pablo Maia voltasse talvez só no segundo semestre e já está treinando com bola, já está em vias de voltar também. Então essa é a programação. Agora, em relação ao Lucas... Eu gostaria muito de ver o Lucas inserido no contexto atual do São Paulo, em que o Ferreirinha vive um momento excelente. O Lucas Ferreira já é uma realidade, já não é mais uma promessa, ao meu ver, o que ele tem rendido jogo após jogo com a camisa do São Paulo. Esse menino é especial. Tem o Matheus Alves também jogando muita bola. Então o Lucas, ele acaba tendo atualmente jogadores com quem ele pode dividir a responsabilidade de uma forma maior do que ele vinha tendo antes da lesão, porque antes da lesão era Lucas e mais 10 e o Lucas tinha que botar a bola no braço, debaixo do braço e ia até ficar cara a cara com o goleiro e fazer o gol. Sim. O torcedor são paulino viu o Lucas assim. Hoje o Lucas olha pro lado, ele tem um garoto super promissor que é o Lucas Ferreira, ele olha pro outro, tem o Ferreirinha. Então eu tô curioso para saber como o Lucas vai se comportar e como o Lucas vai render com esse entorno dele que está muito diferente do entorno que ele tinha antes da lesão. São bons jogadores e em boa fase. Exatamente. Isso aí ajuda demais. E torna o time um pouco mais equilibrado, porque o Lucas é um cara que rende muito pela direita, né? Vindo para dentro e tudo mais. E o Ferreirinha jogando aberto lá na esquerda, eu vou te falar, para as defesas vai ficar complicado, porque são dois caras muito velozes dos dois lados. E aí o Oscar voltando, que é o cérebro do time, vindo por fazendo dentro, a bola aparecendo. chegar. Esse time titular do São Paulo é bem bom. Bem bom. O time titular, é aquilo que a gente falou aqui na primeira entrada. O time titular do São Paulo é bem interessante. Aqui tá todo mundo no DM. Então tá bom, o Corinthians entra em campo amanhã às 6h30 da noite na Neoquímica Arena. Então bora lá, se liga aí na provável escalação do Timão para amanhã. Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Ranrileri, Ranieri, Carrilho, Bidon e Coronado. Olha o Coronado aí, ó. Memphis e Yuri Alberto, este é o provável Corinthians. Coronado, ô Salazar? Olha, eu espero que sim, né? Porque não faz o menor sentido. O Coronado precisa mostrar mais vontade de jogar pelo Corinthians, penso assim. Porque ele ficou de fora por muito tempo e quando você vai entender, mas por que ele está de fora? Não, ele sentiu um desgaste, tá bom. Daqui a pouco, não, ele está com trauma no ombro. Um trauma no ombro. Esse pessoal tem muito trauma, né? Não, como diria o craque Neto. Não dá pra jogar, sim, certeza que não dá pra jogar. Então, assim, um jogador que, caramba, custou caro. O Corinthians foi lá, brigou com o Flamengo, brigou com o mercado, pagou o que não tem dinheiro pra pagar, pro cara jogar. Ou pelo menos estar à disposição quando o Garro não pode jogar. Então não dá. O Coronado precisa mostrar mais vontade de jogar, precisa dar alguma resposta para mim. Essa pressão precisa
ser para o jogador. A torcida precisa passar essa pressão ao jogador. Ficar, o técnico não escala. Não, e o jogador? O jogador tem que entregar, pô. O jogador que foi lá contratado, custa caro. Então, para mim, amanhã é um jogo pro Coronado se provar, pro Coronado mandar algum recado para quem está assistindo, pro torcedor. Ele precisa mandar esse recado, na minha opinião. Gosto da ideia do 4-4-2 com Losango e os dois, Memphis e Yuri na frente. Foi exatamente assim que o Corinthians jogou o melhor futebol na era Ramon. A zaga, Kaká e André Ramalho, os dois estão muito mal. Só que ali todo mundo tá mal, o Félix também tá mal, enfim, tá todo mundo muito mal, eu não sei nem mais o que falar, qualquer um que escalhe ali eu não vou concordar, porque tá todo mundo muito mal. Agora é isso, Corinthians, o primeiro jogo do Dorival na Neoquímica Arena, tô curioso, muito provavelmente a gente vai ver um Corinthians mais ofensivo, mais organizado do que a gente viu na estreia do Dorival. Uma coisa é fato, que eu falo sempre, o Dorival é bom técnico, ele é extraordinário, ele é um Guardiola? Não é. Mas olha, poucos fazem um arroz e feijão igual o Dorival Júnior. Ó, que ele não gosta dessa frase. Ele vai acertar lá, Bacégio? Olha que ele não gosta dessa frase. Mas é um elogio, Bacégio. Poucos fazem um arroz e feijão. O time não sofre muito atrás, o time não é um time inoperante na frente. Rapaz, um arroz e feijão bem feito é legal, hein? É isso. É legal. Não é o Jorge Jesus. No Flamengo, até agora, ninguém soube fazer um arroz Exatamente, e feijão. exatamente. O Flamengo dava show com ele? Não dava. Mas era campeão. Competitivo, organizado e campeão. Campeão. É isso. O que eu espero do Corinthians do Dorival Júnior é uma maior organização defensiva logo de início, porque o Dorival Júnior tem como filosofia ter uma defesa arrumada, porque a partir daí você já está mais próximo da vitória, uma vez que você não sofre gols. É claro que não é fácil, é muito complexo você resolver um problema que talvez seja o maior problema do Corinthians na atual temporada. Se você perguntar para qualquer torcedor do Corinthians, ele vai dizer que a defesa é o calcanhar de Aquiles dessa equipe que individualmente tem grandes talentos. Sim. Isso é inegável. Do meio para frente, o Corinthians está muito bem servido. Só que do meio para trás, o Dorival Júnior tem um grande desafio, então eu estou curioso para saber como vai se comportar o sistema defensivo. É claro que é muito pouco tempo de trabalho, não dá para a gente ainda cobrar ou esperar uma grande mudança, mas eu vejo a longo prazo o Corinthians muito mais organizado e capaz de se defender melhor do que vem se defendendo. Em relação ao Coronado, a gente sabe da qualidade do jogador, é um jogador que já mostrou que tem muita bola para jogar. Só que, como o Salazar falou, cada hora é uma coisa. E ele é um jogador que tem um salário alto, é um jogador que o Corinthians se esforçou demais para trazê-lo, mesmo atravessando uma grave crise financeira. Então ele precisa decidir o que ele quer da vida dele. Porque o Garro rapidamente se transformou em um dos grandes ídolos atuais do Corinthians, pelo que vem jogando, pelo que vem entregando. É um jogador incontestável e o Coronado talvez tenha chegado ao Corinthians com um status até maior do que o do Garro. E não conseguiu Com certeza confirmar essas expectativas. Então, tá na hora do Coronado responder, porque caso contrário, o Corinthians vai ter um problema ali para se desvencilhar dele. Porque o custo-benefício do Coronado, por enquanto, é péssimo. Nossa. E o Gustavo Henrique, o Salazar? O Gustavo Henrique, ele que sim é um zagueiro decente aí, desses que o Corinthians tem à disposição, ele vai precisar passar por um procedimento cirúrgico, uma hérnia inguinal. Ih, rapaz, meu filho teve isso aí. Teve? Quanto tempo sem jogar, Zé? Ficou um tempinho, né? No DM. Porque o Corinthians não passou um prazo, né, de retorno, vamos ter que aguardar aí. Alguns falam em um mês e meio. Quanto tempo demora uma recuperação? Meu filho tinha 2 meses quando operou. Meu Deus do céu, olha aí. E o Gustavo Henrique agora mais esse problema. Ele que voltou depois de todo mundo, vai passar por esse procedimento e agora o Corinthians vai ficar sem o seu melhor zagueiro por um tempo. E Zé, posso dar uma atualização do Santos aqui? Deve. O Santos mandou agora uma nota oficial. O Soteldo, Tassiano e o Gabriel Bom Tempo treinaram normalmente com o restante do elenco. Portanto, olha aí, 3 reforços de uma vez para o Santos. O Santos vai jogar contra o Grêmio no Sul agora no final de semana. Então, Soteldo, Tassiano e Gabriel Bom Tempo. Então, reforços importantes, porque o Santos está igual ao São Paulo, assim. Há esse consenso não, mas uma opinião de que o time titular é muito bom. Sim. Só que o time titular está tudo lá no DM. Metade do time está no DM. Está lá no DM. E o Guilherme, que nós falamos no VT, realmente diagnosticado com uma lesão no músculo
abdutor externo da perna direita. Qual que é esse músculo, Salazar? O doutor Tiago Salazar. É esse aqui, ó. Viu aí? Aqui, ó. Foi bem Esse. agora. Ó, esse aqui. O cara fala Ou seja, Medicase. o Guilherme vai ficar um tempinho aí afastado, mas em compensação, Soteldo, Tassiano e Gabriel Bom Tempo de volta. Vamos ver se a gente vai ter lei do ex com o Soteldo, então. Olha só, o técnico Abel Ferreira está há mais de 4 anos no Palmeiras. Nesse período, os adversários do Verdão tiveram uma troca insana de comandantes. Dá uma olhada na reportagem do craque Vinícius Salgado. Desde que o técnico Abel Ferreira atravessou o Atlântico e pisou aqui, no Allianz Parque, no dia 2 de novembro de 2020, quantos treinadores não foram contratados e tiveram suas experiências parecidas com um tour e rapidamente voltaram para casa? Antes de irmos a fundo neste levantamento, é bom trazermos alguns motivos de por que o português tem uma passagem tão duradoura. O respaldo da diretoria, as 10 taças conquistadas pelo treinador, muito se fala sobre o seu salário. Segundo a nossa apuração, Abel recebe cerca de 3 milhões por mês, somando os 10 títulos, mais as boas campanhas do Verdão, quase 850 milhões de reais entraram nos cofres do clube. Isso daria mais ou menos 23 anos de contratos ao Abel, ganhando o que ele ganha por mês. Pois é, desta vez acho que é o caro que está saindo barato, viu? Agora vamos ajudar o Portuga a responder uma perguntinha? Hoje é só fazer as contas. O Palmeiras tem um. Quanto custa mandar num clube 8 treinadores embora? Quanto custa isso? E ir buscar mais... Quanto custa? Eu pago para despedir e pago para entrar. Ou seja, quando entra um jogador estou a pagar a 2. Quanto isso custa? Quanto é que isto sai do clube em termos financeiros? E olha que tem CEO de rival concordando com o Abel, hein? Você sabe quantas rescisões o Santos está pagando? Ninguém quer falar sobre isso. Contrata mais um treinador. O Santos pagou aproximadamente 33 milhões de reais para 5 treinadores distintos, o que daria praticamente um ano de contrato ao Abel. O Corinthians, um valor parecido, para 6 técnicos, também bancando o Abel por um ano. Já o São Paulo deu uma segurada e gastou em torno de 5 milhões. Só piora, os 3 rivais somados dão mais de 70 milhões de reais, o que daria 2 anos cheios de contrato ao Abel, recebendo o valor que recebe. Acredite se quiser, com o Abel Ferreira no Palmeiras, 169 treinadores já foram anunciados e demitidos pelos clubes que estão na divisão de elite em 2025. Isso gerou a assustadora média de quase 9 treinadores por equipe, com um período de trabalho de mais ou menos 6 meses cada um. O Vasco foi o time que mais teve treinadores distintos. Com a recém-saída de Carille, atingiu incríveis 15 técnicos. Logo atrás vem o Cruzeiro com 14, já times como Santos, Vitória e Corinthians vem logo na sequência. Já um rival direto do Verdão na disputa de títulos, o Flamengo, aparece com 9. Esse ano, claro que não foi diferente. Mano Menezes já caiu no Flu, Caixinha no Santos, Quinteiros no Grêmio, Ramon no Corinthians, Carille no Vasco. E contando, viu? Não vai parar por aí não. Agora, a pergunta que fica, por que os clubes trocam tanto de técnico? Abel Ferreira ainda deve continuar no Brasil por muito tempo? O problema é esperar. Há equipas que não querem esperar, querem resultados para ontem. Como? Só vai ganhar um. Só vai ganhar um. Aí para o nosso Vinícius Salgado, nosso Ótima estagiário. Matéria, e aí, Salazar, aqui no Brasil... Dá debate para um programa inteiro essa matéria. Mas tem um ditado que é assim, aqui você tem que ganhar para ter tempo. Sim, verdade. Mas na verdade você tem que ter tempo para ganhar. Ô Bacégio, você aí que também analisa bastante o São Paulo, todos os times aqui de São Paulo. Cara, o que acontece? Porque os caras, eles vão de Luxemburgo para Vitor Pereira, para Mano, para Carille, pessoas assim, treinadores que não tem nada a ver as filosofias. Seu Vasco indo de Carille para Fernando Diniz. Exatamente. Os caras, eles vão trocando por trocar, é por aí. Pois é, e é engraçado, né? Porque quando a gente tá aqui analisando e comentando é uma coisa, e aí quando a gente vai pra prática é outra coisa. Vídeo Pedrinho no Vasco. Que era um comentarista super lúcido, fazia comentários super pertinentes e como presidente de um clube de futebol
tem metido os pés pelas mãos. Não existe uma razão única para tanta troca de treinador. Às vezes é pela pressão da torcida, às vezes o cara está em ano eleitoral, ele quer se reeleger e ele acaba cedendo às pressões externas de conselheiros, de torcedores. Difícil ter a caneta, né? É difícil. E o Abel Ferreira. Aqui é mais fácil. E aí o Abel Ferreira fala sobre o lance de pagar muitos treinadores, o CEO do Santos também, a gente viu no VT. Só que é mais fácil você trocar um treinador do que você trocar um elenco inteiro, né? São 20, 30 jogadores, 35 jogadores, como é que você vai trocar tudo isso e manter o treinador? Não dá. E todo gestor, todo cartola, ele é cobrado por bons resultados, caso contrário... E aí ele utiliza esse tipo de artifício, as demissões, como uma forma de escudo, uma forma de mensagem, estou fazendo alguma coisa, estou buscando a melhora do clube. Mas às vezes esses gestos, na verdade, não melhoram e nem ajudam. Muito pelo contrário, prejudicam, porque às vezes um gestor não é profissional a ponto de enxergar a melhora do trabalho apesar da falta de resultados. E isso precisa ser muito profissional para fazer. E muitos clubes hoje, infelizmente, ainda não se profissionalizaram. Nenhum gestor enxerga, na minha opinião. Nenhum. Todos se baseiam pelo resultado e pela pressão da torcida. Todos, sem nenhuma exceção. Nem mesmo a do Palmeiras. O Abel falou ali nesse trecho da matéria excelente do nosso grande, meu Deus... Vinícius Salgado. Perdão, eu ia falar Caetano e eu sabia que estava errado. Caetano é outro. Por quê? Ele fala assim... Precisa de tempo, é verdade. O Abel teve tempo no Palmeiras? Teve tempo no Palmeiras. Mas por que ele teve tempo no Palmeiras? Porque ele ganhou. É isso. Acabou. Simples assim. Ganhou, teve tempo. É assim, não é diferente no Palmeiras. O Corinthians perdeu o Tite para a seleção brasileira. O Corinthians não pretendia mandar ele embora. O Flamengo perdeu o Jorge Jesus. O Flamengo não pretendia mandar o Jorge Jesus embora. Por quê? Porque estava ganhando. Sim. Né? O São Paulo perdeu o Dorival. Para a seleção aí. Não pretendia trocar o treinador, mas estava ganhando e perdeu para a seleção. Então, gente, qual é o clube que manteve o técnico na baixa, perdendo, caindo? O Fortaleza. Mas mais ou menos, porque aí também. Você tem que alinhar a expectativa. Qual que é a expectativa do Fortaleza? Qual é o campeonato que o Fortaleza joga? Então, dentro do campeonato que o Fortaleza joga, é mais tranquilo segurar o Vojvoda. Sim. Sem contar que, com todo respeito aos torcedores do Fortaleza, mas segurar uma bucha no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, é um pouquinho diferente do que segurar a pressão lá do técnico do Fortaleza. Agora, dito isso, a matéria deixa claro que não há uma receita, uma fórmula para vitória. Porque o Flamengo trocou 9 vezes de técnico, como mostrou ali, e ganhou tanto quanto até mais do que o Palmeiras nesse mesmo período. Sim. Então, o Palmeiras não mandou embora, o Flamengo mandou 9. E ganhou também bastante igual o Palmeiras, eu não vou lembrar agora o número de títulos. A única conta aí que é inquestionável, e aí é matemática, eu não discuto com números, é grana. 3 milhões para o Abel tá muito bem pago. O cara trouxe muito mais dinheiro para o clube, autoestima, título, galeria de troféu. Ele se pagou sobrando, diferentemente dos outros que gastaram um absurdo com rescisão. Só uma rapidinha, o Palmeiras, hoje o Mike e o Rafael Veiga trabalharam hoje lá na academia de futebol, estão aí recuperados e podem voltar ao time justamente contra o Vasco da Gama, lá em Brasília, nesse jogo que será 3-0. Nosso líder da troca de técnico. Só 15. Pelo menos é alguma coisa, tá liderando. Resultado da enquete. Qual vai ser aí o resultado de São Paulo e Fortaleza? E a maioria respondeu que o Tricolor vence com 50% dos votos. Então a galera acreditando aí no Tricolor. Galera, agora olha só, eu tenho uma notícia para vocês aí envolvendo um ex-jogador do Palmeiras, o Dudu. O Cruzeiro anunciou hoje a rescisão de contrato do Dudu. O jogador estava no Clube Celeste desde o começo do ano, não vinha ganhando sequência com o técnico Leonardo Jardim e acertou o fim do vínculo com o cabuloso. Meu Deus do céu, Marcelo Bacejo. E aí, não deu certo o Baixola lá no Cruzeiro? Não deu certo o Dudu no Cruzeiro, o Dudu também não vinha tendo espaço no Palmeiras e a grande questão é: qual é o real estado do Dudu após a séria lesão que ele teve? Será que o Dudu ainda pode ser aquele Dudu que virou ídolo do Palmeiras? Difícil. Eu, pelo visto, acho que não. Cara, o Dudu, a real é o seguinte, falando no português bem claro, é uma estrela, hein? É um
perna, como dizem agora, né? Chamam de perna. Na minha Muitos época, jogadores de hoje mala. em dia são mimados, né? Olha, é inacreditável, porque assim, o Dudu, ele vem pro Palmeiras e tem um problemaço lá para renovar o contrato, vai ficar, não vai, a grana era absurda, ele não abre mão, aquela coisa, uma briga. E aí tudo bem, renova e fica. E aí depois faz força para sair do Palmeiras, porque não tá jogando. Dá entrevista cutucando todo mundo, né? Porque não me punha para jogar, tem que perguntar lá e tal. Não punha para jogar, devia ter um porquê, né? Por que não punha para jogar, né? Vai pro Cruzeiro. Gente, quanto tempo? Essa cena que a gente tá assistindo agora tem quanto tempo? Foi agora, começo do ano. Cara, Foi agora. Chegou abril, tá perdendo pro companheiro que tá ali no treino, treinando mais, mostrando mais. E aí, o que você faz? Você tenta melhorar, você tenta ganhar posição, você mostra, você se prova, ou você dá outro chilique e pede para sair? Pois é. Isso é lamentável. A postura do Dudu não é de hoje, é extremamente lamentável. Para mim é isso, é um jogador extremamente mimado, que já jogou muita bola, mas que há muito tempo não joga bola. Há muito tempo não entrega o que um dia ele entregou. Então o Dudu é daqueles que eu falo assim, é bom jogador? Eu falo, foi bom jogador. Se ele é ainda, eu não sei. Se ele é ainda, eu não sei. E não sei se vai voltar a jogar o que jogava. Não tenho grandes esperanças, não. A imprensa lá em Minas dá conta de que ele vai pro Galo. Porque o Cuca é o treinador, o Cuca foi treinador dele no Palmeiras, já teria entrado em contato com o Dudu para levar o Dudu pro Galo. Então só pularia o muro ali e ia pro rival. Vai embolsar alguns milhões, com certeza. Vai pular o muro, isso aí vai acontecer? Nada. Vai ganhar mais o dinheiro lá, para mim esse é o final do Dudu. Há muito tempo não joga nada o Dudu, hein? Exatamente. Olha só, a gente fala agora de seleção brasileira. Ô Salazar, você tem informações então aí sobre Carlo Ancelotti? O que você está sabendo? Rapaz, na verdade eu nem achava que era uma grande novidade, a gente estava conversando agora com o nosso diretor Fini lá embaixo. A informação é de que tem algumas pessoas do entorno do Neymar que estão participando de alguma maneira dos contatos que foram feitos com o Carlos Ancelotti lá na Espanha, ele que é técnico do Real Madrid por enquanto. O Neymar não tem um problema com o Jorge Jesus, mas é óbvio, e isso é informação de bastidor, que ele prefere um Ancelotti do que um Jorge Jesus na seleção brasileira. E aí me surpreendeu, que eu tenho visto muita gente descartar o Ancelotti na seleção brasileira, né? Muita gente noticiando como, olha, negociações encerradas. E a informação que eu tenho é de que as negociações com o Ancelotti não estão encerradas. Na verdade, a CBF está tentando entender quanto tempo deve demorar um eventual acerto ou uma eventual demissão do Ancelotti com o Real Madrid. Porque a CBF está tentando avaliar se vale a pena esperar, é muito tempo, é pouco tempo e tudo mais. Portanto, a informação é, não descartem o Carlos Ancelotti na seleção brasileira. Ainda há conversas nesse sentido e ainda há esperança da CBF de trazer o treinador italiano. 5 segundos, ô Bacérgio, 5 segundos. Não, vai você. Eu já assino embaixo do Salazar. Vale a pena esperar o Ancelotti ou não? Vale. Bom, eu tô então nessa. Tá bom, gente. Ó, domingão tem mesa redonda, Futebol Debate, 21 horas com Osmar Garrafa, Regiane Ritter, Maestro Ramos, os convidados. Eles esperam vocês aí. A gente encerra o programa aqui. Valeu, Bacérgio, Salazar. Tchau, Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Beijo grande. Tchau, tchau.